Antes do dólar americano. Antes do euro. Antes mesmo de existir um sistema financeiro global como conhecemos hoje. Uma moeda de prata atravessava oceanos, pagava mercadorias, enriquecia impérios, alimentava guerras, movia navios e chegava até os mercados da China. Ela era conhecida como Real de Aoxo, ou simplesmente, peça de 8. Uma moeda espanhola feita de prata, nascida da expansão do Império Espanhol, que se tornou tão confiável e tão desejada que passou a circular em praticamente todos os cantos do mundo. E talvez o mais surpreendente, essa moeda ajudou a inspirar o próprio dólar americano. Mas como uma simples moeda de prata conseguiu se transformar no primeiro grande dinheiro global da história? Explorando o passado, entendendo o presente. Bem-vindo às curiosidades da história. Durante grande parte da história, o comércio internacional era complicado. Cada reino tinha suas próprias moedas. Cada cidade podia ter pesos e medidas diferentes. E o valor de uma moeda dependia da confiança que as pessoas tinham no metal, no rei que a emitia e na estabilidade do território de onde ela vinha. O problema era simples: para vender, comprar e negociar com povos distantes, era preciso uma moeda em que todos confiassem. E, no século XVI, o mundo começou a mudar rapidamente. A Europa estava em plena expansão marítima. Espanha e Portugal cruzavam oceanos, criavam rotas comerciais e disputavam territórios. Novas riquezas chegavam das Américas. Entre elas, uma se tornaria essencial: a prata. Não era apenas riqueza. Era poder. Era comércio. Era influência. E foi nesse contexto que a Espanha passou a produzir uma moeda que mudaria a história. O Real de Aoxo era uma moeda de prata equivalente a 8 reais espanhóis. Por isso, em inglês, ela ficou famosa como Piece of 8, ou peça de 8. Ela também ficou conhecida como Spanish Dollar, o dólar espanhol. O segredo do seu sucesso estava em 3 fatores. Primeiro, ela tinha grande quantidade de prata. Segundo, seu peso e padrão eram relativamente confiáveis. Terceiro, o Império Espanhol tinha minas, portos, navios e rotas comerciais espalhadas pelo mundo. Com o tempo, milhões dessas moedas passaram a ser cunhadas em regiões dominadas pela Espanha, especialmente nas Américas. A American Numismatic Association destaca que moedas espanholas de prata e ouro se tornaram uma moeda preferida do comércio internacional por mais de 300 anos, com grande produção em regiões como México e Bolívia. E uma das regiões mais importantes nessa história foi Potosí, onde hoje fica a Bolívia. As minas de prata de Potosí ficaram famosas por sua riqueza imensa. A prata extraída dali abasteceu o Império Espanhol e ajudou a alimentar um comércio mundial cada vez maior. Mas havia um lado sombrio. Essa riqueza foi construída com exploração, trabalho forçado e sofrimento de povos indígenas e africanos escravizados. Por trás do brilho da prata, existia uma história de dor. O Real de Aoxo não ficou preso à Espanha. Ele cruzou o Atlântico. Passou pelas Américas. Chegou à Europa. Atravessou o Pacífico. E entrou nos mercados da Ásia. Uma das rotas mais importantes foi a Rota dos Galeões de Manila, que ligava a América Espanhola às Filipinas. A prata saía principalmente da América, seguia para o Pacífico e chegava a Manila, onde era trocada por produtos asiáticos, como seda, porcelana, especiarias e outros artigos de luxo. A China tinha grande demanda por prata. E isso fez do Real de Aoxo uma moeda extremamente desejada no comércio asiático. Enquanto a Europa queria produtos da Ásia, a Ásia queria prata. E a Espanha tinha prata em enormes quantidades. Foi assim que uma moeda espanhola começou a funcionar como uma espécie de língua comum do comércio mundial. Mesmo povos que não falavam espanhol, que não obedeciam ao rei da Espanha e que estavam a milhares de quilômetros de Madrid aceitavam aquela moeda. Por quê? Porque ela tinha valor real. Era prata. Era reconhecida. Era confiável. Quando ouvimos falar em peças de 8, é comum lembrar de piratas, tesouros enterrados e navios cheios de moedas. E isso não é por acaso. O Real de Aoxo circulava tanto pelos mares que se tornou uma das moedas mais associadas ao comércio marítimo, aos saques, aos corsários e à pirataria. Navios espanhóis transportavam prata das Américas para a Europa. E esses navios se tornavam alvos valiosos. Para piratas e corsários, capturar prata espanhola era capturar o coração econômico do império. Por isso, a peça de 8 virou símbolo de tesouro. Mas ela não era apenas uma moeda de histórias de piratas. Ela era uma peça central da economia mundial.
A influência do real de Aosho foi tão grande que chegou diretamente à formação econômica dos Estados Unidos. Nas colônias inglesas da América do Norte, havia escassez de moedas britânicas. Com isso, moedas estrangeiras circulavam com frequência. Entre elas, a mais famosa era o Spanish Dollar. O Federal Reserve Bank of Philadelphia explica que o dólar espanhol serviu como uma espécie de moeda nacional não oficial das colônias durante boa parte dos séculos 17 e 18, sendo confiável por seu teor consistente de prata. A moeda era tão prática que podia ser dividida em 8 partes, chamadas de bits. Daí vem a expressão americana 2 bits, que representava 2/8 de dólar, ou seja, 1/4 de dólar. E quando os Estados Unidos criaram seu próprio sistema monetário, o dólar americano foi fortemente influenciado por essa moeda espanhola. A American Numismatic Association afirma que a moeda espanhola de 8 reais foi a base do dólar dos Estados Unidos, e que moedas espanholas e suas frações continuaram sendo moeda legal nos Estados Unidos até 1857. Ou seja, antes do dólar dominar o mundo já conhecia o dólar espanhol. O real de Aosho pode ser chamado de uma das primeiras moedas globais porque cumpria 3 funções essenciais. Ele era aceito em muitos lugares. Ele tinha valor reconhecido internacionalmente. E ele circulava por rotas comerciais que conectavam continentes. Não era uma moeda global no sentido moderno, como o dólar americano após a Segunda Guerra Mundial. Não existiam bancos centrais globais, FMI ou sistemas digitais. Mas, para a época, o real de Aosho era o mais próximo de uma moeda internacional. Ele podia ser usado em portos europeus, mercados americanos, rotas africanas e centros comerciais asiáticos. A britânica também destaca que o peso espanhol, dividido em 8 reais, ficou conhecido nas Américas como Piece of 8 ou Spanish Millet Dollar, e foi equivalente ao dólar de prata americano. Era uma moeda que ultrapassava fronteiras políticas. E isso revela uma verdade importante. Às vezes, o poder de uma moeda não vem apenas do país que a emite, mas da confiança que o mundo deposita nela. Mas nenhum império dura para sempre. Com o tempo, o poder da Espanha começou a diminuir. As colônias americanas passaram por processos de independência. Novas nações criaram suas próprias moedas. O comércio mundial mudou. E outros sistemas financeiros começaram a surgir. Mesmo assim, o legado do real de Aosho permaneceu. Ele influenciou moedas em várias partes do mundo. Ajudou a moldar o dólar americano. Marcou o comércio marítimo. E mostrou, séculos antes da globalização moderna, que o mundo já estava profundamente conectado pelo dinheiro, pelos oceanos e pela busca por riqueza. O real de Aosho não foi apenas uma moeda. Foi o símbolo de uma era. Uma era de descobertas, impérios, exploração, comércio global, riqueza e sofrimento. Ele saiu das minas das Américas, passou pelas mãos de mercadores, reis, marinheiros, piratas e comerciantes chineses. Antes do mundo falar em dólar, euro ou mercado global, uma moeda de prata espanhola já atravessava continentes e unia economias distantes. A peça de 8 foi, em muitos sentidos, o primeiro dinheiro verdadeiramente mundial. E sua história nos lembra que, por trás de cada moeda, existe muito mais do que valor econômico. Existe poder. Existe confiança. Existe disputa. E existe história. Se você gosta de descobrir como pequenos objetos mudaram o rumo da humanidade, inscreva-se no canal. Aqui, exploramos o passado para entender o presente. Porque, às vezes, uma simples moeda pode revelar a história de um mundo inteiro.